Em 2004, quando me mudei para Balneário Camboriú, eu me mudei em 2003, e eu senti que Balneário Camboriú não tinha... Na época eu era muito conectado, eu gostava muito de internet, eu fazia sites e tal. E em 2004 eu senti que faltava um portal de Balneário Camboriú. Não era um portal de notícia, mas era um portal onde eu pudesse conectar as pessoas de Balneário Camboriú. Um Facebook, um Orkut. Naquela época eu já pensava, e inclusive eu já tinha um site que era tipo uma rede social lá da cidade onde eu morava, em Montenegro, Rio Grande do Sul. Eu tinha lá, como a gente tinha, naquela época a gente acessava o chat do Terra, eu criei o site chamado Monte Black Chat, que era, né, Montenegro, era o Monte Black que a gente chamava, então era Monte Black Chat, onde eu cadastrava, era um site de cadastros de perfil das pessoas que acessavam o bate-papo do Terra. Legal. Então a gente sabia mais ou menos com quem a gente estava falando, né? Porque naquela época era um pós-Mirk, não tinha isso era em 2002, 2003, essa época aí, 2002. Entre 2002 e 2003. Não existia o Orkut, eu acho que ainda não estava, né? O Orkut chegou em 2004, se eu não me engano. Então, o que existia de site de perfil naquela época? Era aqueles par perfeito, alguma coisa assim, de encontros, né? Era muito bate-papo, né? Mas não existia um site com cadastros das pessoas. E eu já, naquela época, se eu tivesse aprendido a programar em PHP e coisa, talvez numa dessas eu teria criado um Orkut, um Facebook da vida, né, cara? Uhum. E como é que eu fazia o cadastro das pessoas? Eu recebia o formulário, a pessoa ia lá no site, preenchia o cadastro, não era automatizado, não era programado. Eu recebia o formulário com as respostas dela no meu e-mail. Aí, com as respostas dela, eu fazia uma página em HTML totalmente manual. Eu não programava. E aí, quando eu vim para Balneário Camboriú, eu senti a mesma falta. Não tinha um site onde as pessoas pudessem conversar entre elas, saber quem é quem, enfim, fazer um portal de Balneário Camboriú. E na época eu pensei em criar o Portal BC. Esse era o nome do projeto, Portal BC. Só que qual era o problema? Eu tinha um computador em casa e a minha mãe e minha irmã, elas também elas adoravam ficar na internet. Então eu tinha que dividir um computador, era dividido em 3 pessoas. Em 3 pessoas que usavam muito o computador. Então eu não conseguia criar esse projeto. Em 2009, eu consegui comprar meu primeiro notebook com o meu salário e tal. Comecei ali trabalhando, recebi. A primeira coisa que eu fiz foi comprar um notebook. E pronto, eu tinha meu próprio computador agora. Aí em 2009 eu comecei a trabalhar nesse projeto. Isso, de 2004 para 2009 são 5 anos. Tem que ver que tem todo esse intervalo aí que eu fiquei de mãos atadas porque eu não tinha a ferramenta na minha mão. Aí em 2009 eu criei, na verdade eu já tinha criado um blog chamado Camboriú Gospel. Na época, uma banda gospel internacional chamada Hillsong, ela veio tocar na praia de Balneário Camboriú. E deu ali, acho que 80 mil pessoas, numa época que a Barra Sul era aterrada. Aí aquele aterramento se foi e hoje largaram de novo, né? Mas a Barra Sul, uma época, ela estava aterrada e teve um show gospel que, se eu não me engano, deu 80 mil pessoas, alguma coisa assim, ou 100 mil pessoas. E todo mundo queria informação desse show em Balneário Camboriú e não tinha informação direito na internet. Porque era a igreja embaixada, que na época não sei se chamava Vida Nova, trouxe eles, então era eles que faziam a divulgação e não existia divulgação em outro lugar. E estava todo mundo querendo saber. Então, esse blog cresceu mais com essa informação, com essas notícias. E eu comecei a trazer notícias do mundo gospel relacionado ao Balneário Camboriú, sobre os seminários, as conferências, as atrações, os shows gospel que tinha na cidade. Então, eu criei o Camboriú Gospel, explodiu com essa história do Hillsong. Só que eu parei para pensar e eu falei, preciso voar voos mais altos aqui, porque o gospel eu tô muito... É só isso, eu não posso, talvez, abranger a notícia policial, outras notícias que eu queria trazer. E aí foi onde eu comecei a pensar nesse projeto, aquele projeto antigo do Portal BC. Isso daí eu já tinha o meu próprio... O blog eu fazia com computador, né? Aí quando eu comprei o meu notebook, eu comecei a fazer o site, projetar, pensar como é que eu fazia. No começo não era um portal de notícias, assim, não era uma empresa. Era um portal de notícias onde eu publicava as notícias de Balneário Camboriú. Por quê? Em 2010, nessa época, 2009, 2010 ali, ainda não existia um portal de notícias de Balneário Camboriú, que é onde tu entrasse e procurasse as notícias de Balneário Camboriú. Tinha o Diarinho, que era um blog.
Então o Diarinho não era um portal, era um blog do jornal Diarinho. E o Página 3, eu acho que ele era atualizado semanalmente. Ele tinha uma atualização, assim, era de baixa frequência. Talvez só as principais ali, que eles botavam uma vez por semana, alguma coisa assim. Mas no formato de portal de notícia, onde fosse um portal que fosse atualizado diariamente, em tempo real, essas coisas não tinha. Aí foi onde eu comecei a criar. Mas como é que eu pegava as notícias? Eu fazia um clipping. Saía uma notícia ou outra lá no Diário Catarinense, no portal não sei qual. Então eu começava a fazer um clipping das notícias de Balneário, tudo que saía sobre Balneário Camboriú na imprensa, e era pouco na época. Saía muito pouca coisa sobre Balneário. Eu começava a clipar, a botar no portal as notícias de Balneário Camboriú que saía na imprensa.